Bom, então, boa noite, pessoal. A aula de hoje fala do modal ferroviário, tá? Em que nós iremos, tá? Seguir esse sumário aqui, ó. Vou tratar da economia e contexto, da histórico e contexto, economia, falar um pouco dos terminais, estrutura e equipamentos, operação, e eu deixei vago ali, de certa forma, a questão da regulamentação, tá? Porque, de certa forma, eu vou querer que vocês façam um trabalho aí sobre esta questão. Tá? Então, o primeiro tópico aí, né, primeira parte, é sobre histórico, né? Então, nós temos ali um histórico, né, que está colocado ali na nossa videoteca. Eu acho que ninguém acessou a videoteca. Algum de vocês acessaram a videoteca? A videoteca ali, ela tem 5 vídeos, né, de uma coleção, né, que é como os trens formaram o mundo. Então, toda aquela explicação que eu dei, geopolítica, geoeconômica, sobre a questão, né, da onda geoeconômica das ondas, né, nós, esse vídeo ele apresenta, tá? Um estudo nesse sentido, basicamente, que são esses 5 vídeos que são muito bons, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Eu paguei, então podem assistir à vontade, tá? Ele tá também foi apresentado no do History Channel e é uma produção muito boa da BBC. Tá? Então, histórico mundial e contexto foi importante, né, para a primeira revolução industrial, tá? E no nosso caso aí, né, ele tem o espaço tem algumas restrições da fisiografia, né? Então, primeiro é consumo de espaço, né? Como é colocado, né, né, qualquer meio de transporte para vencer espaço, ele consome espaço. E no caso da ferrovia, isso é muito certo, muito, né? Além das vias consumir bastante espaço, os terminais consomem espaços, muitas vezes, de grandes extensões, né? Como, por exemplo, né, o transporte aeroviário, tá? Hoje, cada vez mais difícil, né, você construir um grande terminal ferroviário, né, no centro de uma cidade, tá? Tem um problema do gradiente e de curvas. Por que que existe esse problema, gente, de gradiente de curvas, né? Então, o trem, né, o modal ferroviário, né, ele muitas vezes ele pode suportar um gradiente, né, de cerca de 4%. O que que o gradiente de 4%, né? Ou seja, cêntrico de ele, né, ele pode se elevar 40 metros, em 1 quilômetro. Mas trens de carga toleram, né, mais do que, né, 1%, tá? Isso implica que um trem de carga, por exemplo, numa linha operacional, vai requer 50 quilômetros para subir 500 metros. Então, muitas vezes, o trem dá muita volta para chegar no lugar. Não, ele dá muita volta para chegar no lugar em função dessas restrições de gradiente. E as restrições de curva, né? Então, para raio de curva, um raio de curva mínimo é de 100 metros, mas é necessário, né, um raio de 1 quilômetro para trens, né, de 150 quilômetros e 4 quilômetros para uma velocidade de 300 quilômetros por hora. Então, é aquela história: vamos botar o trem rápido. Não, botar o trem rápido, né, mas, né, existem essas restrições de engenharia, né. Os veículos, né, ele de certa forma, para a tração a tecnologia local varia, né, desde ali da questão do vapor que nós vimos, né, em alguns lugares são empregados a isso, a diesel,
né, que de certa forma é principalmente para a carga, né, e o elétrico, que é muito utilizado para o transporte de passageiro, tá. Então, entre os ativos de veículos mais comum, né, tem aí uma variedade que a gente vai ver mais adiante. Bitola, né, são heterogêneas em todas as jurisdições, uma vez que por razões históricas e políticas, né, como a gente, né, vê, né, a bitola padrão é de 1,435 metros, que foi adotada em muitas partes do mundo, como América do Norte e Europa, e é responsável por cerca de 60% da quilometragem, tá? Mas temos outras bitolas que foram utilizadas, né, como o medidor né, a bitola ampla de 1,5 metro na Rússia, né, e na Europa Oriental, e nos nossos países aqui a famosa bitola métrica, né. Integração vertical, né, a gente tem ali, refere-se à propriedade dos trilhos e materiais de rolamento, comprimento máximo do trem, equipamento de sinalização, cronograma, tá, ou seja, você precisa de toda uma estrutura, né, de integração vertical, né, além, né, dessa questão das estruturas de rede e padrões, né, de eletrificação, tá bom? Opa, vamos lá. Então, só para situar a gente no tempo, né, temos ali, né, como é que de certa forma, né, foi inserido o modal ferroviário através do tempo, né. E, né, temos ali as locomotivas, os subways, os metrôs, né, mais adiante os tramways, que são os bondes, e ali depois da década já na década de 60, né, temos os trens de alta velocidade e as propostas, né, dos magleves, tá? Que são trens, né, que são utiliza, entendeu? Eh, a propriedade, né, do magnetismo, né, evitando total atrito. Ele basicamente ele é um trem que voa basicamente em cima, né. Então vamos lá. Bom, então vamos falar um pouco agora do Brasil, né. Então, aqui, né, eu coloquei ali logo no início, né, o histórico, né, que pode ser visto lá na Agência Nacional de Transporte Ferroviário, deixei o site lá para vocês verem, tá. E aí a gente tem o Império na fase 1 e fase 2, né, muito incipiente ali, as ferrovias, né, com suas datas de inauguração, né, a primeira de Recife ao São Francisco, a Dom Pedro II em 58, né, e logo depois nós tivemos, já na década de 70, né, o início de uma fase de construção de ferrovias já estruturada, como a Companhia Mogiana, a Companhia Sorocabana, no caso do nosso Rio Grande do Sul aqui, de Porto Alegre a Novo Hamburgo. Temos ali a República Velha, que foi o auge da ferrovia brasileira, né, então, seria interessante vocês pesquisarem aí as origens das empresas das ferrovias paulistas da República Velha e do Estado Novo, né, que nós tivemos ali o Plano Geral Nacional de Viação, né, que buscava o seguinte, né, ligar a capital federal a uma ou mais capitais dos diferentes estados, ligar qualquer via de comunicação da rede federal a qualquer ponto da nossa fronteira com os países vizinhos, ou seja, fazer conexão dos nossos países com os países vizinhos. Construir vias de transporte ao longo das fronteiras ou dessas para a menos de 200 quilômetros de distância, ligar entre si dois ou mais troncos de interesse geral com o objetivo de estabelecer, por caminho mais curto, comunicações entre duas ou mais unidades de diferença. Atender a exigências de ordem militar. Aí todo mundo fala: não, mas as ferrovias do Rio Grande do Sul foram todas construídas buscando. Bom, tem autores que não concordam com essa perspectiva e demonstram, né, assim, de certa forma, empiricamente, que grande parte das ferrovias no Rio Grande do Sul e do Brasil foram para buscar, né, atender interesses econômicos.
né, essa coisa de atender às exigências de ordem militar é o que está nesse plano geral de viação só, né, lá de 34. Ele não apareceu nem antes nem depois, nos outros planos gerais de viação, tá bom? Na República Nova, que aí a gente tem o início do rodoviarismo e a gente pode ver, de certa forma, né, como é que foi a extensão, né, em tráfego, né, da expansão da nossa malha ferroviária, tá? Que, né, ela, de certa forma, era inferior da Argentina, né? E o plano de viação de 51 e a criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima em 57. Ah, mas isso aí foi por causa que o governo queria, né, estatizar tudo. Não, na realidade, as ferrovias já estavam grande parte estatizada, porque depois da crise do café, tá, grande parte dos investidores estrangeiros não queriam saber mais de ferrovia aqui no Brasil, tá? Então, isso, né, tem que ficar, né? Aí, de certa forma, né, o GEIPOT, né, criado em 65, tá? Conforme foi sugerido por acordo de assistência técnica firmado para né, a malha ferroviária brasileira, né, nos governos militares. E na nova república, com os governos neoliberais, nós tivemos, né, a privatização das ferrovias, tá, com essas malhas regionais, tá, e as concessionárias, logicamente, muitas delas aí já mudaram de nome, né, como, por exemplo, a ALL, tá bom? A gente vai ver mais adiante. Isso é só um mapinha da época das concessões. E vamos falar agora, a gente deu um geralzão assim do Brasil, mas eu lembro a vocês, é importante vocês assistirem os vídeos, né, daqueles 5 documentários, para entender como as ferrovias, de certa forma, conformaram este, né, capitalismo industrial. É muito importante isso daí, tá? Então, a ferrovia tem uma lógica econômica, né? Então, a lógica econômica do transporte ferroviário está aí, né? A área do mercado, ela pode, né, maior área de serviço para transporte do interior, né, comprimento médio de 1.300 km, atender tanto o passageiro quanto os mercados de frete. A integração intermodal favoreceu a segmentação e especialização do mercado. Capacidade. Um vagão pode transportar de 50 toneladas a 100 toneladas de carga. E né, nós temos a possibilidade de economia de escala, né, através de 3 unidades ou também o double stacking, que é um vagão em cima do outro. Custos, isso é importante. Essa figura, custos, é importante para a gente entender e diminuir os nossos preconceitos sonhadores em relação à ferrovia, tá? Altos custos de construção e manutenção, custos operações elevados, ou seja, de mão de obra, de locomotiva e combustível e equipamento, e os custos de transporte diminuem com a distância e a carga. Transbordos e montagem de trens aumentam os custos, né, das operações. Benefício: históricos, né, industrialização acelerada, né, maior apoiar sistema de fornecimento agrícola e energético, intermodal, conectando-se com o comércio internacional. A regulamentação, convencionalmente, altamente dependente dos subsídios governamentais, isso geral, né, no mundo inteiro, tá? Financiamento governamental, principalmente por causa dos imperativos econômicos nacional. Nós tivemos uma fase de regulação e depois de desregulamentação, né, com propriedade privada e também operações. Então, aqui só para ter uma ideia, né, como é que, de certa forma, as despesas de capital como porcentagem da receita. Nós verificamos aí diversas atividades, né, industriais, e a gente verifica, né, que a ferrovia, né, a despesa de capital, ela é 18%, né, da receita.
que é despesas de capital, né? Despesas justamente ali dos investimentos dos ativos, né? Você vai desembolsar uma quantidade de dinheiro para montar, digamos assim, o seu negócio, né? Vamos pensar lá, ó, eu agora quero fazer um trailer, né, de cachorro quente. As despesas de capital vai ser tudo aquilo que você, de certa forma, investiu, que vai incidir nos custos, né? Ali, né? Nos custos, no custos e no caso da receita, né? Também. Tá? Então você vê que é bastante elevado, né? Ou seja, não dá para achar que, deixa eu ver, não dá para achar que as coisas são de graça, né? Bom, vamos ver aqui as redes ferroviárias mundial e sistemas ferroviários. Então nós temos ali, né? A rede ferroviária global é principalmente uma coleção de sistemas ferroviários nacionais desvinculados. Por quê, gente? Por que a rede ferroviária global é uma coleção de sistemas ferroviários nacionais desvinculados? Por que já, né, lá no século, quando se começou a pensar em ferrovia, lá no século XIX, já não se pensava em construir ferrovias, por exemplo, num padrão só para toda a Europa? Por que não pensamos aqui construir as nossas ferrovias já num padrão todo da América do Sul, quando se pensou em ferrovia? Fala pra gente. Primeiro, Pode falar. uma coisa bem besta. Primeira coisa que não queria interligar aos países. Exatamente, exatamente. Opa. Sim, isso aí. É isso. Uma das questões é essa. Não queria interligar. No caso europeu era esse, né? No caso europeu tinha essa preocupação, né? De economia, de uma questão econômica e defesa. Tá? A outra questão que a gente vai dar uma olhada aqui é justamente, se a gente olhar, o sistema americano era todo conectado. Mas mesmo na Guerra Civil, você, dando uma olhada lá, você tinha o sistema do Norte e o sistema do Sul. Tá? Os Estados Unidos só teve o que se chama um London Bridge, ou seja, uma conexão de costa a costa, depois da Guerra Civil Americana, depois de 1860 e pouco, né? Que uma história muito interessante. Também tem um seriado, quem gosta de série assim, bastante polêmicas, histórica, como é que é? Round Wells, né? Hell on Wells, Inferno sobre Rodas, né? Que mostra, tá certo, essa história, né, da construção da ferrovia Transpacífico, tá? No caso, né, inglês, ele teve um avanço muito grande, mas ele estava isolado, né? A ilha isolada, e ela, né, investiu, como a gente vai ver depois, né, nas suas colônias. Então, você tinha esses sistemas transcontinentais para países com dimensões continentais. Quem são os países com dimensões continentais? Estados Unidos. Vamos colocar primeiro. Rússia. A Rússia tem uma linha transcontinental, gente? Qual a linha transcontinental da Rússia? Transiberiana. Transiberiana, exatamente. Os Estados Unidos tem. O Canadá tem. E, logicamente, o Brasil, né, que poderia ser colocado assim, não temos. A Austrália também tem. E o Canadá tem também, tá? Então, essa
né, nós tínhamos, né, essa questão dos, né, nós temos, né, como a gente verifica aqui, as redes regionais que alimentam essas questões, né, do mercado, tá? E umas que são bem interessantes, que parece que liga nada com lugar nenhum, né? Que é as linhas de penetração. Se a gente dá uma olhada no mapa africano aí, ó, ela tá cheia delas, né? E aqui no Brasil também, né? Qual era o sentido dessas ferrovias, gente? Tá aqui, ó, uma bem aqui, eu vou mostrar aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Tá aqui, ó, uma bem assim, ó. Tem uma aqui, né, tem outra aqui. E por que você vê essa ferrovia aqui? Tem outra aqui. Era justamente, né, ferrovias coloniais, né? A gente vai ver um sentido, né, de exploração econômica. Então vamos ver aqui a nossa próxima, né? Então as principais bitolas dos sistemas ferroviários globais, tá? Aí a gente tem ali a Espanha, né? Temos ali a métrica, que impera, né, aqui na América do Sul, tá? E nós temos ali a bitola indiana. Opa, eita. A bitola indiana, gente. A bitola indiana, que era um marronzinho. A bitola indiana era por causa da Índia. Qual a potência imperial que implementava a bitola indiana, a de 1,676? A Inglaterra, né? Porque você vê ali, ó, ela tinha tanto lá, no caso, na Índia, como também na Argentina, da qual, né, os ingleses tiveram grande interesse. A bitola padrão, ela foi utilizada, né, totalmente ali pelos Estados Unidos e pelo resto dos países da Europa. E tinha também uma bitola do cabo, também, né, num padrão inglês. Embaixo aí vocês estão vendo aí como é que se distribui, né, as diversas bitolas. Então estamos aqui, né, o que é o transporte de carga no mundo inteiro, e aí eu queria que vocês explicassem para mim esse gráfico, já que vocês são muito mais espertos do que eu. Tem ali milhões de tonelada quilômetro para o ano de 2015. Temos ali mais que 1 mega. Aí de 120 a 1 mega, as bolinhas vão diminuindo. Falem para mim, gente. Quais são os países, né? Aí já diz tudo, né? Estados Unidos, né? Tem ali, ó, 2,5 mega. Federação Russa, quase isso. China, Índia, Canadá. Ucrânia, Cazaquistão, África do Sul, México e Alemanha. Alguns milhões de tonelada quilômetro. O que é tonelada quilômetro? É uma medida, né? É quanto se carrega de tonelada vezes quilômetro, certo? E o que a gente vê na América do Sul? Um vazio, né? Que seja, é muito pouco, né? Um tráfego ferroviário de carga com países selecionados, né? Eu só colocando assim uma tendência histórica, que na realidade existe, a gente acha que diminuiu, não, mas houve um aumento, né, a partir de 2006, 2007, né, um aumento incremental e uma certa estabilização, né, nessas medidas. Houve uma diminuição nesses 3 últimos anos aqui em função da pandemia. Os principais segmentos de mercado: ferroviário de cargas, o carro único, né, cliente usando algum vagão, como os produtos químicos, veículo 50 partes do volume. O trem completo ou bloco, o cliente tem bens suficientes para encher um trem, no caso carvão e aço, materiais de construção. E o intermodal,
que é o transporte de container, no caso de bens acabados, com cerca de mais ou menos 15%. Vamos dar uma olhada agora, né, como é que é as commodities transportadas pela American Railways classe 1, né? Grande parte é carvão. Tá vendo ali, ó? Tanto em toneladas quanto em lucro, tá? Saímos da carga, vamos falar dos passageiros, tá? Então, transporte mundial de passageiros, né? Também, né? Estamos ali, as bolinhas, né? Aqui a medida agora é passageiro quilômetro. Aí você vê uma bolinha lá no Brasil, né? Ai, que coisa boa, o Brasil tem, pelo menos, apareceu no mapa, né? Lá nem no mapa aparecia. Gente, a gente tem que entender que nisso aqui também são computado, né, o transporte nosso aqui, dos metrôs do Brasil, que transporta bastante gente, tá bom? O exemplo, Japão. Japão, né, tá vendo aquela bola grande lá, né, o terceiro colocado, é porque, na realidade, transporta muito, né, ou seja, a quantidade de passageiro quilômetro é muito grande, em função, né, de grande parte do transporte de passageiro nas grandes metrópoles japonesas, que são né, são as maiores, né, são as maiores do mundo, né? Tóquio, Osaka, né, é feito, né, por ferrovia, tá bom? Destaca-se aí também o que eu vejo que é bem interessante, a Índia, né? Histórico, né? Esse transporte ferroviário, tá? E ali alguns países que, né, a gente, né, se surpreende, como por exemplo a República Arábia do Egito, né? Agora, um assunto que todo mundo acha bacaninha, que são os sistemas internacional de trem de alta velocidade, né? Mostrando o mapinha, tá? O que está operacional e o que está planejado. Estados Unidos tem vários planejados, mas nenhum né, operacional. A China já tem algum operacional e a Europa também, né? Ali mostrando a Europa. E aqui, de certa forma, eu coloquei, né, um outro mapa, né, apresentando aí, né, as linhas capazes de velocidade acima de 300 km por hora e as novas linhas para 200 até 300 km por hora. Então, o azul, que tem bastante, é acima de 300 km por hora. A verde, que vai até, né, digamos, atravessa quase, né, toda a China, né, de leste a oeste, tá? Também, né? Então é bastante, né? Existe também, eu tenho uma outra literatura que eu não trouxe para cá, né? Que coloca também as expansões, né, desses trens de alta velocidade na Indochina, ali no Vietnã, no Laos, que é bastante interessante. Eu acabei esquecendo, vou fazer isso na próxima apresentação aqui. Aí agora os tempos de viagem, né? Como é que diminuiu os tempos de viagem? Né? De Wuhan para Guangzhou era 10 horas, de 10 horas passou para 3 horas. Tá? O caso lá, o famoso de Tóquio e Osaka, né, de 6 para 2 horas e meia. Tá? O azul é antes e o amarelinho depois do trem de alta velocidade. Uma pergunta que eu faço aos senhores e às senhoras.
O trem de alta velocidade, ele compete com qual modal, gente? Modal aéreo. Modal aéreo. Modal aéreo, exatamente. Numa determinada distância, até mais ou menos, né, de 250 quilômetros por hora. Aí eu pergunto para vocês, por quê? O avião vai a 700, 800, o trem não chega a 300, como é que ele compete, gente? Tempo de carga e descarga. Exatamente, é isso aí. O tempo, né? O tempo que o camarada vai até o aeroporto, são poucos aeroportos hoje no mundo, e a gente vai ver, né, mais adiante, quando a gente tá né, que não estão na cidade, tá? Se bem que hoje os trens de alta velocidade também, eles não se situam, né, assim, na parte central da cidade, né? Eles, né, de certa forma, eles acabam, né? Por exemplo, como é que você vai botar o trem de alta velocidade no centro de São Paulo? Até daria lá na Estação da Luz, né? Teria que, né, trafegar ali numa velocidade urbana, né, de no máximo 60 quilômetros por hora, e depois né, desviar para uma rota, isso que é muito complicado, né, porque você não consegue pegar uma linha normal, como, por exemplo, a Estrada de Ferro Central do Brasil, e botar o trem de alta velocidade lá. Concordam comigo? Não tem como, né, por questões técnicas, né, questões técnicas, né, impedimentos técnicos, né, e impedimentos né, de segurança, tá? E também, né, os trens de alta velocidade, né, é diferente daquela concepção de trem que você tinha, né, que saía daqui, parava em casa, né, ia parando, como é que é? Saía daqui, parava em primeira estação era ali, como é que é? General Câmara, aí ia parando, Cacequinha, até chegar em Santa Maria, né? Não tem, na realidade ele cobre basicamente ponto a ponto, né? Até aqui tudo compreensível, gente? Olha ali, gente, a mudança na participação no modal com trem de alta velocidade. Em 91, você tinha uma participação lá, por exemplo, de Madrid-Sevilha, de mais de 60%, né, 65% no transporte aéreo e o resto de trem. Com o trem de alta velocidade, né, você tem hoje, né, uma participação menor do que 20% no trem. No caso ali de Paris, Bruxelas, né, você também dobrou a participação, né, do modal ferroviário, né, nesse trajeto, tá? Então é bastante interessante esses detalhes. Falando um pouco agora dos terminais, coisa bastante rápida, né? Muito bem, então os efeitos estruturantes dos terminais ferroviários, né? Então, é por isso que é aquela história, né? Antigamente você tinha um terminal que fazia tudo, né? Carga, passageiro, era uma maravilha, né? Dá uma olhadinha no que eram as estações ferroviárias no interior né? Tinha ali um pátiozinho para o trem de carga e aquela parte coberta bacaninha para o trem de passageiro. E era só isso, né? Mas hoje, de certa forma, né, isso fica muito comprometido, né? Porque você tem ali impactos na adjacência, na acessibilidade e na rede, né? Então, um trem, né, uma linha de trem moderno de passageiro vai exigir na adjacência hotéis, varejo, né, restaurantes e parques de escritório. Já no trem de carga, vai precisar de armazenamento especializado, indústrias pesadas, tá? Quanto à questão da acessibilidade, né, vai ter que ter acesso da base de usuário,
né, e também dos sistemas rodoviários de trânsito, né. No caso, né, do de carga, tá, vai as zonas logísticas, né, e o sistema rodoviário. E a rede, no caso do passageiro, conectado no sistema urbano e a questão das interações comerciais e sociais, e o de carga, né, com a especialização econômica, interdependência e acesso ao interior, né? Como se fosse, né, um, um outro sistema. Eu coloquei a configuração de um terminal ferroviário intermodal, que hoje né, a intermodalidade é uma tendência, né? Só colocando um desenho aí bacana, né? De como é que você, de certa forma, tem que organizar, né? Um terminal hoje, né? Com diversos espaços, né? Como, por exemplo, ali, tá? Um pátio intermodal, né? Você tem ali também a necessidade de uma área de armazenamento, né? E um pátio de classificação, né? Os portões, além, né, de áreas de reparo e manutenção, tá? Para poder justamente né, é, fazer, né, com que a gente possa conectar o que está no trem para o que pode ir, né, para o sistema rodoviário ou então aquaviário, né? É, o, 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 a, a containerização, ela acelerou, né, esses processos de transbordo, transshipment. Só que ela exige, além de mais investimento em capital, né, para você né, fazer um terminal mais complexo, como a gente viu lá né, ela exige também, né, espaços, né, espaços para botar o container. É grande que ele tem, né? Não dá para botar ali no cantinho, né? Estrutura e equipamentos, vamos falar um pouco agora no nosso Brasil, né? É só para ter justamente um contraste, né? Do que é a porcentagem do que é transportado no ferroviário e a porcentagem do que é transportado no rodoviário, dos países com dimensões continentais, sendo que a área do ciclo representa a utilização do modal aquaviário. Cara, é bem muito importante, né? Vendo que o Brasil, na realidade, tem uma participação pequena no modal ferroviário, expressiva no modal rodoviário e também pequena, que é o tamanho do círculo, né, no modal aquaviário. Eu pergunto, o Brasil se parece mais com um país europeu ou com um país de dimensão continental, pelo gráfico? Explique. Parece até um país da Europa, né? Ali, da Alemanha, né? Só que nós não temos as dimensões, né, do país da Alemanha. As dimensões nossas são grandes. Se bem que, de certa forma, tá? A concentração, né? A concentração demográfica, ela, né, é bastante, né, realizada próximo à nossa costa, né? Em algumas comparação de matriz de transporte de carga com diversos países, né? Repetindo o que eu coloquei, né, no slide passado. E as densidades de malhas, né? Ferrovia por área, né, de diversos países. Tá? Muito bem. Bom, agora, falando da Agência Nacional dos Transportadores Ferroviários, o mapa mais recente que nós temos é esse daí, tá? Então, ali, com de certa forma, tá? Tem a legenda ali dos nossos operadores, tá? Projeto do governo, Transnordestina Logística, que é, ó, tá
todas aqui, aquela história, o mapa, né? O que é pontilhado é projeto. O que está conectado, né, já está pronto. É isso. Tá? Agora, é evidente que, né, nos planos as coisas, né, têm uma dimensão maior. Nos planos viários, é isso que né, nos apresenta. Tá? Então, a expansão ferroviária pensada ali, né, durante a década lá 2010, era para que nós, né, tivéssemos, né, uma conexão até, né, com o Pacífico, tá bom? Tá aí. Alguns tipos, né, de, de equipamentos, só para, né? Operação. Aí temos nas informações gerais, a gente pode ver lá na Agência Nacional, né, de Transporte Ferroviário, que está nesse site aí, tá? Como eu falei, são esses os operadores, né, atuais. A nossa densidade ferroviária, como eu coloquei, é baixa, como eu já tinha apresentado ali. E agora os dados atuais, tá? Justamente para ver o que é que anda pelas nossas ferrovias. Tá ali, ó. Grande parte, né, do que se transporta é minério de ferro. Ah, mas vamos usar a ferrovia para transportar soja? Pode até ser. Mas a questão que se levanta é o seguinte: será que em função, veja bem, dos custos de capital fixo, vale a pena você construir uma ferrovia somente para transportar soja? Como é que está sendo escoado a soja lá do Arco Norte, gente? Arco Norte que eu estou falando é Mato Grosso, Rondônia, Maranhão nem tanto, mas Tocantins. Como é que ela vai? Ela não vem de caminhão até aqui. Hoje você tem um Arco Norte, através das hidrovias, que consegue escoar, entendeu? Ele para o norte, num custo muito menor, tá? Então, tem que se tomar justamente, né, esse entendimento, né? E buscar, tá certo? Quando vocês proporem algum TCC, né, para discutir, entendeu? Essas questões, buscar dados objetivos. Por isso que eu não venho aqui com metafísica. Ali, ó, as agências nacionais têm os dados para vocês objetivarem, né? Tornar objetivo, entendeu? A discussão. Né? Como nós vimos lá, também nos Estados Unidos, grande parte é minério. Por que é minério? Porque você consegue, o minério você produz todo ano, correto? Então você consegue, de certa forma, utilizar aquele ativo que tem um alto custo de capital durante todo o ano. Não existe safra de minério. Existe? Não. Pode ter as variações, né, de preço de mercado, mas quem utiliza vai utilizar sempre. Agora, em relação à soja, se você vai construir uma ferrovia que sai lá de Rondônia para atravessar a selva amazônica, que nem o Fitzcarraldo conseguiu, né, fazer o sonho e chegar no Peru para transportar soja, sendo que nós temos 2, no máximo 3, né, safra de soja, parece que a coisa não faz muito sentido isso, né? A não ser buscar uma integração econômica. E aí, de certa forma, a gente pode também pensar na ferrovia
né, como ele coloca, né, tonelada quilômetros a grande distância. E aí a gente poder transportar produtos de maior valor agregado a grandes distâncias. Aí é uma outra discussão. Tá aí, ó, também, né, de certa forma, a carga geral, né, como é que você, né, e o minério de ferro em TKU, tá bom? Justificativa econômica do transporte, né, ferroviário, eu já tinha, né, comentado essas questões, né? E os gargalos e entraves, invasões das faixas de domínio, passagem de níveis crítica, bitola, regulamentação do setor, material rodante, fretes, falta de sintonias dos modais e os tais direitos de passagem, né, que são complicados. As restrições técnico e operacionais, como coloca aí, consumo do espaço tanto nas linhas terminais, gradiente voltas, bitola, estrutura de rede, que eu também expliquei. Eu aqui, de certa forma, apresento uma listagem, né, dos corredores ferroviários, que vão estar né, no que eu vou apresentar depois como, né, o capítulo do livro de infraestrutura, tá bom? E alguns corredores sul-americanos aqui, né? Ali de Santos a Ilo, né? De certa forma, esse daqui é o que, né? De Buenos Aires a Antofagasta e de Buenos Aires aqui a Valparaíso. De certa forma, quem gosta dessa coisa de trem, seria bem interessante estudar o caso argentino, né, que eles reestatizaram e eles estão com um programa lá, né, de modernização de ferrovias, né? Aí teria que ver, né, como é que essas questões econômicas serão resolvidas lá, tá bom? Isso daqui já está um pouco, né, ultrapassado, que isso daqui era iniciativa, né, de integração do IRSA, hoje COSEPLAN, tá? Aí eu comentei aqui os trens rápidos, tá? E falar, né, como eu falei, a questão da regulamentação, né, a gente vai deixar esta questão aí, tá, em aberto. Tá? Bom, então é isso, tá? É isso, tá? Na aula de hoje. Eu vou interromper aqui a gravação, depois eu boto esse videozinho lá, né?